No regime nazista da Alemanha, várias minorias foram perseguidas e assassinadas, incluindo testemunhas de Jeová, que reconheceram a ameaça nazista já em 1933. Por que o povo alemão apoiou o nazismo? Por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas? As respostas estão ligadas à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e à subsequente formação do Partido Nazista por soldados derrotados. A palavra nazi é uma abreviação do nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado em 1920. Nos anos 30, a propaganda nazista adotou o termo para facilitar a referência ao partido e seus membros. O apoio inicial ao nazismo na Alemanha foi impulsionado pelo desespero econômico, ressentimento nacional pela derrota na Primeira Guerra Mundial e o medo do comunismo. Milhões de alemães perderam seus empregos. A fome, a pobreza e a falta de moradias se tornaram problemas sérios na Alemanha no início da década de 1930. A Grande Depressão Econômica de 1929 e o colapso subsequente criaram um ambiente propício para as promessas de Hitler de restaurar a grandeza da Alemanha. Na história, a figura de Hitler que conhecemos não é nada boa. Isso tudo, a beligerância, o genocídio, o horror que está em nossas mentes, torna difícil de explicar por que Hitler contou com o apoio político e com o apoio das massas. Sim, tendo apenas essa imagem, não é possível compreender como Hitler obteve apoio. No entanto, amigos, antes de se revelar a brutalidade e desumanidade, antes disso, a propaganda nazista tratou de apresentar Hitler com a imagem de um bom moço e um discurso perfeito para ouvidos carentes, doentes da população que sofria. Esse era o bom líder que a Alemanha idealizou e conheceu por meio da propaganda. Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista, habilmente construiu a imagem de Hitler como o líder necessário, o líder perfeito para a Alemanha. A propaganda de Goebbels foi extremamente eficaz. Fotos com crianças no hospital e outras fotos de um líder bom e respeitado. Alguém podia imaginar o potencial destrutivo desse homem? Essas eram algumas das muitas fotos que saíam no jornal e no cinema, retratando Hitler como uma figura familiar e admirável, reconhecida dentro e fora da Alemanha. A questão de se apenas o povo alemão foi enganado é complexa. No momento que Hitler crescia e se impunha, as potências europeias e os Estados Unidos estavam mais preocupados com a ameaça do comunismo do que com o nazismo. Em 1933, 6 anos antes da guerra, o nazismo não era visto como algo medonho a ser combatido. O comunismo era a preocupação da vez. Veja, a revista Time escolheu Adolf Hitler como Homem do Ano em 1938. Embora se diga que não foi uma celebração de suas ações,
mas um reconhecimento de seu impacto global. Ainda assim, foi uma escolha muito controversa. Até 1938, pouco se sabia sobre a tirania de Hitler. Ela era abafada pela propaganda. Houve pouca reação internacional às suas ações na Alemanha. A propaganda nazista e a manipulação dos fatos eram extremamente eficazes, conquistando apoio popular. Os espaços de poder de Hitler, como o estádio Zeppelin de Nuremberg e o Berghof em Obersalzberg, foram usados estrategicamente para promover a ideologia nazista e consolidar o culto à sua personalidade. O estádio mostrava grandiosidade e ordem, enquanto o Berghof humanizava Hitler, projetando uma imagem serena e pessoal. Essa manipulação ajudou a consolidar o controle de Hitler sobre a Alemanha. No entanto, o grupo das Testemunhas de Jeová compreenderam cedo o potencial destrutivo do Führer e começaram a denunciar rapidamente ao mundo o que acontecia na Alemanha nazista já em 1933. O nacionalismo radical promovia a superioridade racial ariana, expansão territorial e antissemitismo. A propaganda constante culpava os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pela crise econômica. Sob uma liderança autocrática, Hitler era cultuado como Führer, o salvador da Alemanha. As Testemunhas de Jeová foram os primeiros a serem enviados aos campos de concentração por não concordarem e não apoiarem o regime nazista. As Testemunhas de Jeová denunciaram um regime ditatorial desumano que se avizinhava em 1929, mais de 3 anos antes de Hitler chegar ao poder. A edição em alemão da revista delas, A Idade de Ouro, declarou: "O nacionalsocialismo é um movimento diretamente a serviço do inimigo do homem, o diabo." Assim que Hitler tomou o poder, a firme neutralidade adotada pelas Testemunhas de Jeová e sua lealdade a Deus eram inaceitáveis ao governo nazista. Os nazistas não pretendiam tolerar qualquer recusa de apoio à sua ideologia. Em 1934, Joseph Franklin Rutherford, presidente da Sociedade Torre de Vigia, protestou contra Hitler, exigindo liberdade religiosa para as Testemunhas de Jeová. A resposta nazista foi intensificar a perseguição, enviando muitas testemunhas para os recém-construídos campos de concentração,
tornando-as alguns dos primeiros prisioneiros. As testemunhas de Jeová tentaram esclarecer sua posição. Hitler tornou-se primeiro-ministro da Alemanha em 30 de janeiro de 1933. E 2 meses depois, em 4 de abril de 1933, a sede nacional das Testemunhas de Jeová em Magdeburgo foi confiscada. O confisco definitivo foi em 28 de junho de 1933 e dissolveram reuniões e prenderam testemunhas de Jeová, que também passaram a ser despedidas de seus empregos, sofreram buscas em suas casas, espancamentos e prisões. A Gestapo, a polícia secreta, teve muito trabalho. Em 7 de outubro de 1934, todas as congregações das Testemunhas de Jeová na Alemanha e em 49 outros países enviaram uma carta e um telegrama a Hitler condenando os maus-tratos. Seus maus-tratos para com as Testemunhas de Jeová chocam a todas as boas pessoas da terra e desonram o nome de Deus. Refreie-se de continuar perseguindo as Testemunhas de Jeová, dizia o telegrama. Os nazistas intensificaram a perseguição, com Hitler declarando que exterminaria as Testemunhas de Jeová da Alemanha. O próprio Hitler esbravejou: esta raça será exterminada da Alemanha. Este evento foi testemunhado por Karl Wittich, em audiência com o Dr. Wilhelm Frick, então ministro do Interior do Reich e da Prússia, em 7 de outubro de 1934. Wittich declarou: Hitler se aproximou, sentou-se e recebeu de Frick os telegramas de protesto das Testemunhas de Jeová. Hitler ficou de pé, num pulo, e com punhos cerrados, bradou histericamente: esta raça será exterminada da Alemanha. Isto está registrado em um relatório escrito e atestado por um tabelião em Frankfurt, em 13 de novembro de 1947. Em resposta, as testemunhas aumentaram sua resistência, expondo a tortura nazista e distribuindo resoluções de protesto em massa em 1936 e 1937, deixando a Gestapo perplexa. Embora as Testemunhas de Jeová fossem os primeiros alvos dos abusos nazistas, elas também denunciaram com veemência as atrocidades contra os judeus, os poloneses, os deficientes físicos e outros. Rutherford usava rádios para denunciar o nazismo. Seus discursos eram retransmitidos globalmente e impressos em milhões de exemplares. A historiadora Christine King, da Universidade Staffordshire e da Royal Historical Society, descreveu o conflito entre os nazistas e as Testemunhas de Jeová como uma luta desigual. Os nazistas poderosos contra as testemunhas. Elas pequenas e armadas apenas com sua fé. Em 1938, as testemunhas lançaram o livro Cruzada contra o Cristianismo, detalhando os ataques nazistas. O prêmio Nobel Dr. Thomas Mann elogiou o livro, expressando repugnância pela crueldade nazista e reconhecendo a importância de se revelar esses fatos. Historiadores do Museu do Holocausto em Washington relatam que as Testemunhas de Jeová na Alemanha nazista recusavam fazer a saudação Heil Hitler. Em vez disso diziam bom dia, boa tarde. Não se alistavam no exército
e não se associavam ao partido nazista. Foram acusadas de conspirar com judeus, mas provaram ser uma religião pacífica e politicamente neutra, dedicada à adoração a Deus e à pregação do Evangelho. Resistiram ao nazismo sob terríveis circunstâncias, recusando-se a aclamar Hitler ou a saudar a suástica. As Testemunhas de Jeová, através de sua revista A Idade de Ouro, atualmente Despertai, publicaram um artigo em 16 de agosto de 1933, intitulado Revolução Nazista na Alemanha. Este artigo denunciava tanto o uso de violência pelos nazistas, quanto a existência dos campos de concentração. É notável que esta publicação foi a primeira de circulação internacional a expor a realidade dos campos nazistas. O New York Times publicou a manchete em 14 de novembro de 1933. Nosso Führer não é Hitler, mas é Jesus Cristo, relatando a condenação de 2 testemunhas de Jeová por dizerem isso em um tribunal alemão. Dissolvidas, as testemunhas continuavam a pregar e a se reunir secretamente. O historiador Heinrich Eberle, em sua obra Cartas para Hitler, estudou 1000 cartas que a chancelaria do governo de Hitler enviara, ordenando à Gestapo, a polícia secreta alemã, a prender as testemunhas de Jeová. Mesmo em 1938, muitos na Alemanha e no mundo ainda não haviam percebido a extensão dos planos de Hitler. Segundo renomados historiadores como Ian Quishaw e Richard Evans, a Alemanha e o mundo estiveram influenciados pela propaganda nazista. A imprensa e governantes, como o primeiro-ministro britânico Chamberlain, foram enganados pelas vitórias diplomáticas de Hitler. Chamberlain acreditou na paz, mas as concessões feitas encorajaram Hitler, culminando na invasão da Polônia em 1939 e no início da Segunda Guerra Mundial. Os historiadores Christine King, Detlef Garb, Hans Hesse concordam que as testemunhas de Jeová poderiam evitar os campos de concentração de Hitler, renunciando suas crenças, mas escolheram resistir ao nazismo, preservando sua fé e dignidade, recusando saudar Hitler, recusando saudar a suástica ou a matar seus semelhantes. 11.300 testemunhas de Jeová foram condenadas aos campos de concentração entre 1933 e 1945 na Alemanha, Áustria e Polônia. Esse grupo era identificado por um triângulo roxo individual. Outros grupos possuíam triângulos com cores diferentes. As condições eram degradantes nos campos de concentração superlotados. Os nazistas construíram milhares de campos de concentração de 1933 a 1945. Incluem-se nesses milhares de guetos e também de instalações menores. Cerca de 1.500 testemunhas de Jeová foram assassinadas nos campos de concentração. Uma fonte, incluindo outros países, afirma que 4.000 foram assassinados, executados pela guilhotina ou por fuzilamento. A dimensão da brutalidade nazista foi colossal, resultando na morte de milhões de pessoas e no sofrimento indescritível de muitas outras. A ideologia nazista de pureza racial
levou a um dos períodos mais sombrios da história humana, com consequências devastadoras para inúmeras comunidades e indivíduos. Hitler e seu partido levaram milhões ao Holocausto, que significa sacrifício pelo fogo. As testemunhas de Jeová resistiram ao nazismo como objetores de consciência nos campos de concentração. Apesar de muitas terem o biotipo ariano, foram perseguidas por sua resistência pacífica, considerada uma ameaça ao controle nazista. Isso revela que para os nazistas a lealdade ideológica era mais importante que a pureza racial. A perseguição de testemunhas de Jeová, alemãs arianas, ilustra a hipocrisia das políticas nazistas, que priorizava a obediência total ao Führer em detrimento da pureza racial exaltada. Esta análise é amparada por estudos acadêmicos sobre o regime nazista e pesquisas do United States Holocaust Memorial. Sob o regime nazista, em 1940, aos 25 anos, Wilhelm Husserl foi fuzilado como objetor de consciência. 2 anos depois, pelo mesmo motivo, Wolfgang, seu irmão, de 20 anos, foi decapitado na penitenciária de Brandenburg. Em 1946, aos 28 anos, o irmão dele, Karl-Heinz, morreu de tuberculose depois de ter sido trazido doente de Dachau. Tanto os pais como as filhas dos Kusserov cumpriram penas em prisões e campos de concentração. Carregar um triângulo roxo no peito, distintivo nazista, para as testemunhas, era uma escolha consciente e corajosa. Ser identificado com este símbolo nas roupas do campo de concentração destacava a coragem e a resistência das testemunhas de Jeová. Significava manter-se firme nas convicções pessoais, religiosas. Significava resistir ao ataque implacável do nazismo. As testemunhas de Jeová alemãs, polonesas, austríacas, enfrentaram essa tirania com uma coragem inabalável, sustentadas pela fé que as guiou até os momentos finais diante da guilhotina ou diante do pelotão de fuzilamento. Apanharam, foram torturados e fizeram trabalhos forçados. Eles deixaram um legado de determinação contra a opressão e resistência pacífica à tirania.
As forças soviéticas libertaram o campo de concentração de Sachsenhausen em abril de 1945. Lá, os soldados soviéticos encontraram esta edição alemã do Antigo e do Novo Testamento, junto ao corpo de um prisioneiro assassinado. Uma testemunha de Jeová. A Bíblia foi enviada para os membros de sua família ainda viva. Hoje, as Testemunhas de Jeová formam um grupo cristão forte na Alemanha, na Áustria, na Polônia. As testemunhas do período de 1933 a 1945 nos lembram da coragem e dignidade em tempos de extrema adversidade. Deram um testemunho de sua fé e compromisso com a justiça. Sua história é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a dignidade humana pode prevalecer. Em 1955, as Testemunhas de Jeová fizeram um congresso mundial no campo Zeppelin, em Nuremberg, onde se reuniram 55 mil testemunhas. Foi neste mesmo estádio que Hitler havia impressionado a Alemanha e o mundo com a sua autoimagem falsa. Franz Wolfart imaginava que seria executado como seu pai e seu irmão haviam sido. 7 membros de sua família foram executados. Pensando em sua mãe, em sua noiva e em outras testemunhas de Jeová, ele escreveu um poema de despedida em 1944, preso em um campo nazista. Eu resisto. Em minha fé, sempre resistirei. Embora este mundo escarneça e brave, em minha esperança, sempre resistirei. Por uma época linda e melhor. Em meu amor, sempre resistirei. Embora este mundo me retribua com ódio, dedicado, sempre resistirei. Embora este mundo permaneça desleal, da palavra de Deus vem o poder dos fortes, e aos fracos ela fortalece. Na graça de Deus sempre resistirei. Sozinho eu nunca conseguiria. Com minha vida eu resistirei. E quando eu tomar meu último fôlego, com esse suspiro vocês ouvirão: eu resisto, eu resisto, eu resisto. Este triângulo roxo que foi usado simbolicamente nesse episódio representa apreço pelo legado das Testemunhas de Jeová, que ao resistirem ao ataque nazista, entraram para a história da humanidade como figuras corajosas, leais e inspiradoras. Nessas figuras se incluem muitas centenas de mulheres testemunhas. Campo de Lichtenburg, Ravensbrück. Estima-se que quase metade das mulheres em Moringen eram testemunhas de Jeová.
abordamos uma pequena parte da história das minorias perseguidas nos campos de concentração. Museus do Holocausto na Alemanha e nos Estados Unidos, bem como a sede das Testemunhas de Jeová na Alemanha, Polônia e Estados Unidos, possuem vasta documentação e depoimentos sobre as testemunhas e outras minorias. Monumentos e homenagens existem para as testemunhas que resistiram até a morte. Essa resistência religiosa pacífica foi uma questão de fé e convicção, sendo vista historicamente com grande dignidade pelas testemunhas e pela humanidade em geral. Amigos, até o próximo episódio.